Louvado seja o nome do Senhor quando nós temos essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus depois de um louvor tão edificante, maravilhoso como nós tivemos neste momento, irmãos. Que o teu coração possa se alegrar na presença do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero te convidar a abrir no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, leremos do versículo 1 ao 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, finalizando então a nossa série sobre o andar com Deus, com o título João Batista, o homem que andou com Deus. Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai com o vosso soldo. Até aqui, no nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos use como instrumento teu, para que nós possamos falar a tua palavra e não aquilo que nós acreditamos ser, mas que em nome do Senhor Jesus, esta palavra possa penetrar nos corações de todos os nossos ouvintes neste momento, ó Deus, para que o Espírito do Senhor possa continuar repousando sobre nossas vidas e nós sejamos verdadeiramente cheios da presença do teu Santo Espírito para andarmos sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, qual dos profetas, qual dos servos do Senhor, profetas do Senhor no passado, teve a sua cabeça servida de uma bandeja de prata para um público de ímpios, iníquos, que demonstravam a degradação moral do poder político e religioso de uma época? Jesus veio numa época de degradação moral, política e religiosa. Talvez não muito diferente dos nossos tempos. Mas quando Lucas escreve aqui o seu evangelho, ele procura situar os seus ouvintes no âmbito histórico daquela época, fazendo uma pesquisa de quem eram os líderes políticos e religiosos daquela época. Por isso, no capítulo 3, ele inicia
ao abordar a história de João Batista, ele inicia falando quando é que se deu isso. Nós sabemos que João Batista foi o filho de um casal, único filho, Zacarias e Isabel, que veio num momento onde nenhum deles acreditavam, pois a esposa, sendo estéril, não podia dar à luz, mas Deus visitou aquele casal e prometeu a eles um filho, e esse filho não seria um simples homem, mas um homem cheio da presença do Espírito Santo. Tanto é que a Isabel sentiu o mover de Deus ali no ventre dela, quando Maria se aproximou, quando Maria chegou. Aquele homem, aquela criança estaria destinado para ser o precursor do Messias, aquele que estaria falando e anunciando os retos caminhos do Senhor, como uma promessa, irmãos, como cumprimento da última promessa lá do Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, que foi o último livro escrito, Malaquias no capítulo 4, você vai ver uma promessa de Deus que enviaria. Capítulo 4, versos 5 e 6, ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 400 anos se passaram sem que um pregador se levantasse, sem que Elias viesse, sem que a palavra do Senhor fosse anunciada em toda aquela região, em todos aqueles lugares. Mas 400 anos se passam e agora chega este homem. E por quê? Ele andava pelo deserto, porque ele usava roupas feitas de pele de camelo, porque ele era a figura do profeta Elias. O profeta Elias marcou a sua geração também, e tinha um caráter especial das suas roupas de pele de camelo. E aqui está um profeta também que anda pelo deserto, que possui hábitos alimentares diferentes, comendo apenas gafanhoto e mel silvestre. Nada de coisas muito chique, muito glamurosa, como um pão, como beber um vinho. Mas ali estava um homem simples e que se vestia como o profeta Elias, para que o povo pudesse perceber: eis aí a promessa do Senhor se cumprindo. Chegou aquele que viria na força e no poder de Elias para levar levar as pessoas até o caminho de Deus. E quando Lucas escreve, ele mostra, irmãos, que havia uma degradação política muito grande. Historicamente, estes homens aqui, cada um deles, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, tirando Pôncio Pilatos, os outros três faziam parte de uma família terrível, a família de Herodes, o primeiro deles, um homem extremamente mau, capaz de matar até mesmo seus familiares para continuar no poder. E uma história chama a atenção, quando ele enviou 2 dos seus filhos para Roma, para estudar em Roma. Alguém disse para ele certa vez, quando os meninos estavam perto de voltar, dizendo: olha, quando eles voltarem, eles serão muito capazes de sucedê-lo, de tomar o trono, de estar no teu lugar, porque eles vêm estudados, preparados para o governo. Herodes então manda estrangular os seus 2 filhos, antes que eles retornem para a sua cidade. Tal era o nível de desconfiança daquele homem. Ele não queria perder o poder por nada. Aí você pensa, então é por isso que quando surgiu a notícia de um rei que estava nascendo, ele foi capaz de mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aquele homem era terrível. E dizem as histórias que ele fez sua irmã prometer que quando ele morresse, soldados iriam por todo o país matando uma pessoa de entre todas as famílias, para que naquele dia, no dia da morte dele, todos chorassem, todos pranteassem a morte dele, porque todo mundo iria perder alguém naquele dia. Tal era o nível daquele homem.
Mas quando ele falece, então, sobe ao poder 4 dos seus filhos. Mas um deles era tão terrível que os moradores de Jerusalém se revoltaram totalmente contra eles. Roma também não gostava daquele homem e teve então a oportunidade de tirá-lo do poder e colocar Pôncio Pilatos. É por isso que Pôncio Pilatos é o governador da região da Judéia, no lugar desse outro que saiu, e então as outras regiões ficam com os filhos de Herodes. Herodes, no caso filho, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, e Lisânias, que era o outro irmão. Tetrarca porque era o título de uma região governada por 4 reis. Um foi retirado e colocado Pôncio Pilatos. E nós temos o contexto histórico daquela época terrível, onde João Batista se levanta para pregar a palavra do Senhor. Infelizmente não é só no contexto político, mas no contexto também religioso, porque deveria haver apenas um único sumo sacerdote, mas diz Lucas que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, porque muitos pagavam. O título de sumo sacerdote, maioral religioso, passou a ser cobiçado por dinheiro, de tal maneira que eles conseguiram mudar as leis para ter 2 sumos sacerdotes, dividir o poder, um poder religioso. Esse mesmo poder religioso envia líderes ao deserto, porque lá estava um homem pregando, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito de mudança de vida. E então, se eu não me engano, Mateus narra essa história, onde eles chegam diante de João e começam a tentar desautorizar João Batista, dizendo: olha, você não é nada. E eles começam dizendo o seguinte: você é o Messias? João Batista diz: não, não sou. Então você é Elias? Não, também não sou. Você é um grande profeta? Não, também não sou nenhum profeta. Então quem é você para ficar falando isso, essas palavras, chamando o povo ao arrependimento? O que você está querendo? Qual é a sua intenção? Veja o nível da moralidade religiosa ou do apego à palavra do Senhor, do povo daquela época, tentando cercear a voz de João Batista. Mas João Batista, irmãos, é um homem que andou com Deus e não se submeteu aos caprichos do povo daquela época. E nós destacamos pelo menos 3 pontos que nos chamam a atenção ao olhar para a vida deste homem. Primeiro, é que ele andou com Deus quando escolheu uma vida simples. Ele foi para o deserto. Ele foi comer gafanhotos e mel silvestres. Ele viveu como uma figura depois no futuro, chamado ermitão. Aqueles que iam para o deserto viver vidas isoladas, na tentativa de buscar a Deus, na tentativa de se aproximar de Deus, mas ali estava um homem que não estava isolado no deserto, pois ele pregava a palavra do Senhor, e diz o texto que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, andando por aquela região, uma região quente, inóspita, principalmente perto do Mar Morto, uma temperatura que às vezes chegava a 50 graus, mas lá estava um homem pregando e chamando as pessoas ao arrependimento. Ele desenvolveu uma vida simples, com uma roupa, como eu disse, diferente, usando ali peles de camelo, retornando lá aquele passado do profeta Elias, para que o povo pudesse identificá-lo realmente como alguém enviado por Deus, pois ele sabia que Deus o havia enviado para uma grande obra. Talvez você se pergunte, mas por que no deserto? Por que ele foi pregar no deserto e não lá em Jerusalém? Não era lá em Jerusalém que estava o grande público? Não era lá em Jerusalém que estavam todas as pessoas? Certamente, se fosse hoje, ele não teria muitas curtidas no seu Facebook. E as suas pregações não seriam compartilhadas por praticamente ninguém, porque ele era duro nas suas palavras. Veja a expressão quando ele falava para aqueles enviados dos sumos sacerdotes: raça de víboras, chamando-os com nomes fortes, pesados naquele momento, para que eles pudessem despertar para a situação na qual eles eram.
Aqueles mesmo que diziam, olha, não, nós não somos raça de víboras, nós somos filhos do nosso pai Abraão. Abraão é o nosso pai. Eles se apegavam então em Abraão. Mas parece que eles não sabiam que no céu você não entra de carona, né? Você não entra escondido no carro de alguém, ou na moto de alguém, na bicicleta de alguém, não tem como. Não tem como se esconder atrás do esposo, atrás da esposa, atrás do pai, falando para os filhos. Cada um é responsável. Mas ali estava o homem pregando no deserto. E o deserto no Antigo Testamento, irmãos, é uma figura muito interessante. Pois é no deserto que Deus fala com o povo. É no deserto que Deus demonstra o seu poder ao povo. É no deserto que Deus demonstra que Ele é o governante, Ele é o supremo Deus sobre todas as pessoas. É no deserto que Ele opera maravilhas. Então jamais pense que se sua vida está no deserto, você está longe, isolado. Olhe para Jesus, para onde Ele foi? Para o deserto. E naquele deserto ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites, pois ali estava Deus, pois ali estava o Espírito Santo, com Jesus, com João Batista, com os profetas que viveram antes deles. Tantos homens no deserto. E chama atenção algo, não é o lugar que faz o homem, mas é o homem que faz o lugar. Quem diria que naquele lugar poderia atrair pessoas? Num deserto? Jamais. Mas João Batista era um homem diferente. Era um homem que atraía pessoas assim para ouvir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, demonstrando que não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Ou seja, aonde você está, aonde Deus te colocou, Deus pode fazer pessoas a chegarem até você. Deserto não é lugar de conforto, né? Para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, muito tempo depois, as coisas mudaram. A gente gosta de ir para a igreja, para o templo, encontrar poltronas, ar-condicionado, um clima agradável, pessoas sorridentes, pessoas, todo mundo te cumprimentando, dizendo, olha que bom que você veio, quanto tempo, né, que você não vem aqui. A gente gosta de ir para lugares onde nossa presença é notada, onde a gente se sente bem, entre aspas. Mas saiba disso, é no deserto que Deus fala com o povo. É no deserto, irmãos. De tal maneira que aquilo que nós valorizamos tanto, isso aqui precisa ser visto como um grande presente de Deus. Mas se não tivesse isso aqui, nós continuaríamos servindo ao Senhor e adorando ao Senhor, e vindo com a mesma alegria, com o mesmo propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitos de nós, por motivo da pandemia, estamos agora no lar, nas casas, vendo pela internet, mas eu te digo, você que está aí, não é a mesma coisa. É muito melhor nós estarmos presentes e olharmos nos olhos dos irmãos. Não dá para ver mais o sorriso, né? Porque essa máscara coloca todo mundo assim, meio ranzinza, meio fechado, meio na dele. O sorriso faz tudo. Mas nós olhamos no olho, nos olhos, para dizer, olha, Deus está aqui para nos abençoar, para nos ensinar, sim, que é nos lugares mais inóspitos que Deus fala conosco. E é nesse lugar que Deus vai transformar a nossa vida. Lugar ou situação, irmãos. Nós vivemos situações difíceis, mas eu sempre disse, é a igreja que vai mudar a história do país. É a igreja que vai mudar a história desta cidade. Se você não acredita, você está para trás, você está perdendo, pois Deus ouve as orações dos seus filhos. Ou será que Deus vai ouvir as orações das pedras? Mas, se a igreja falhar, se os seus filhos falharem, aí as pedras vão clamar. Mas se existe a igreja, se existe o povo do Senhor, somos nós que precisamos orar e clamar por este povo. João Batista, um homem que andou com Deus. Ele andou com Deus quando escolheu uma vida simples, mas também andou com Deus quando assumiu a sua missão, o seu propósito. Quem ele era.
E gera essa pergunta: quem também nós somos? Veja bem, no versículo 3, vai nos dizer que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. É interessante, muito interessante isso aqui, irmãos, essa missão que ele recebeu, a forma clara como ele tinha essa missão, porque não existia batismo naquela época em Israel. Não existia esse modus operandi, modo de agir, de batizar as pessoas, da forma como era feito naquele instante, pois todo israelita, ele pertencia, ele entrava, ele adentrava ao reino ali de Israel, quando ele fazia a circuncisão. Era essa a forma de entrada. No Antigo Testamento você não vê falando a respeito de um batismo para remissão de pecados. Mas aqui está alguém que inaugura, que começa essa prática. E, interessante, ele pregava batismo de arrependimento. Ou seja, as pessoas eram conclamadas a se arrependerem, e após se arrependerem, elas eram batizadas. Elas eram batizadas. Mas elas eram batizadas para algo que vinha depois. Algo que João não fazia, mas João sabia quem poderia fazer. Batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Era um ato visível, visando um ato invisível, que era a ação de Deus na sua vida, na vida do indivíduo. Porque lá no versículo 16 ele vai dizer, João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse momento que o poder de Deus para perdoar pecados estaria na vida das pessoas, porque é Deus quem pode perdoar os pecados. E nós meditamos agora recente naquela história daqueles 4 homens que levaram o paralítico, desceram do templo ali, da parte alta, do teto da casa, até onde Jesus estava, rodeado de fariseus. Jesus então olha para aquele paralítico, vê a fé daquele povo e diz: olha, estão perdoados os teus pecados. Nos seus pensamentos os fariseus falou: esse aí está blasfemando, quem ele pensa que é para perdoar os pecados? Quem ele pensa que é? O Filho de Deus. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. É isso que João Batista está dizendo, que depois dele viria aquele que era mais poderoso do que ele. E interessante esse senso de humildade dele, que diz: olha, eu não posso nem ser chamado de escravo de Jesus. Pois quando ele fala a respeito das sandálias, era algo próprio dos escravos, que quando o Senhor recebia visitas, imediatamente o escravo levava uma bacia com água, tirava as sandálias do visitante, colocava dentro da bacia e lavava os pés do convidado. João Batista está dizendo: eu não sou digno nem de ser chamado esse escravo. Essa pessoa que faz isso por ele é mais poderoso, ele é o Filho de Deus. Amados irmãos, João Batista andou com Deus porque ele de fato escolheu uma vida simples para levar a palavra do Senhor. Ele andou com Deus quando assumiu esta missão de levar a palavra do Senhor, uma mensagem de arrependimento ao povo. Mas João Batista andou com Deus quando confrontou os pecados do povo, ampliando um pouquinho mais esta missão que ele recebeu. Ele confrontava. O confronto mais sério, mais conhecido de toda a história, é o confronto com este rei tetrarca da Galileia, Herodes. Pois Herodes, um homem muito astuto, um dos seus irmãos tinha uma esposa que viviam em Roma, e ele, numa das suas viagens, se encontra com ela lá em Roma, e então eles começam um caso, namoro,
Daquele namoro, vem outras coisas mais. A mulher diz: olha, você vai ter que abandonar a sua esposa para ficar comigo. Ele abandona a esposa, fica com ela. Tudo aquilo estava patente diante de todas as pessoas. O que ele havia feito com o próprio irmão, ele roubou a esposa do irmão, abandonou a sua e roubou a esposa do irmão. João Batista, parece-nos, que foi o único que teve coragem de dizer: você está errado, rei. Logo apontando o dedo para o rei Herodes. Não era daqueles piores, né? Dos filhos de Herodes o Grande. Não era dos piores, mas também era terrível. Fazia parte daquela mesma família difícil, complicada do seu pai. Quando fala Herodes, irmãos, é porque teve o pai, e o pai colocou o nome do filho de Herodes, e o outro passou para Herodes Neto, e por isso vira aquela coisa toda de pai, filho, neto e tudo mais. Mas aquele homem foi confrontado por Herodes. Herodes então mandou prendê-lo. Interessante que João estava no distrito de Pôncio Pilatos. Ele não se atinou para isso, para criar uma briga entre Pôncio Pilatos. Ele foi lá e raptou João Batista, colocou numa masmorra, alguns dizem na região ali do Mar Morto, um local extremamente quente. E num momento de festa, ele já bêbado, ele disse para aquela filha da sua atual esposa agora: olha, pode pedir o que você quiser até metade do seu reino. E ela diz: eu quero a cabeça de João Batista. E ele teve que atender, para honrar a sua palavra, como rei, como homem que ali estava. E aí nós temos a morte desse homem, e o confronto maior que ele já teve, confronto do pecado, confrontando o pecado daquele rei, daquele lugar, mas não se calou. Imagine se todos os pregadores hoje resolverem atacar, confrontar os políticos da época, né? Os políticos de hoje. Muitos não vão receber curtidas e muitos não vão receber compartilhamento dos seus vídeos. E muitos serão atacados e perseguidos. Os nossos tempos não são muito diferentes, irmãos. Veja como João Batista confrontou o povo daquela época. As pessoas daquela época. Versículo de número 7 a 9. Nós temos um confronto de João com os fariseus daquela época. Verso 7 do capítulo 3 de Lucas. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo: não se esconda atrás da sua linhagem. Ah, nós somos filhos de Abraão. Não se esconda atrás dessa linhagem, é o que ele está dizendo para aqueles homens. Depois, falando para o povo de uma forma geral, versos 10 e 11, então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Responderam-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ele está dizendo: seja generoso, aprenda a repartir. Tem muita gente que não tem absolutamente nenhuma túnica. João Batista está dizendo: você quer frutos de arrependimento? Você quer arrepender-se? E você quer demonstrar esse arrependimento? Você deve demonstrar esse arrependimento com obras, com atitudes. Então, se você tem 2, reparta. Fique com uma e dê a outra para quem não tem. Se você tem comida, faça o mesmo. E quanto aos funcionários do governo, aos publicanos aqui, versos 12 a 13, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Ele responde: não cobreis mais do que o estipulado. Naquela época, Roma lançava uma licitação: quem pode arrecadar por tanto de imposto? E várias pessoas se candidatavam. E eles então ganhavam essa licitação, iam cobrar o imposto do povo. Só que muitos cobravam além do preço estipulado com Roma.
Geralmente, um ficava responsável pelo contrato, chamado maioral dos publicanos. E então esse maioral repartia os lucros e dividendos com o outro. E como que eles conseguiam arrecadar mais do que estava estipulado com o governo de Roma? Entrando em conchavo com os soldados. Por isso a advertência de João aqui também para os soldados, versos 13 e 14. Quando aqueles homens perguntam, verso 14, também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele respondeu, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai com o vosso soldo. Pois muitos naqueles momentos chegavam e diziam, olha, se você for lá em fulano e der uma prensa nele, e cobrar dele, e se ele pagar, a gente divide o lucro. E muitos caíam nessa atitude. Nada muito diferente de hoje. Corrupção, corrupção e mais corrupção. Meus amados, concluindo a nossa palavra, quando esse povo está diante da palavra do Senhor, ouvindo aquelas palavras, eles logo perguntam, o que faremos, irmãos? Parece que eles nem esperam João Batista terminar a sua palavra, mas ele conclama e diz, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Porque quando realmente o nosso coração está arrependido, nós temos compromisso com a verdade, nós temos compromisso com a mudança. O verdadeiro cristão é aquele que tem compromisso com a verdade, com a mudança, com a transformação. Não importa se as palavras são duras ou pesadas do pregador, mas se são palavras de Deus, palavras corretas, então nós vamos ouvir. Mas os fariseus dizem, tem demônio. Dizem, tem demônio para João Batista e dizem, tem demônio para Jesus. Depois Jesus questiona essa incoerência deles. Mas, meus irmãos, João pregava arrependimento, porque ele sabia que Jesus, sim, quando viesse, poderia perdoar os pecados e ter uma transformação verdadeira no coração daquelas pessoas. Nós temos um caminho, nós temos uma missão. Nós devemos, como servos do Senhor, demonstrar frutos de arrependimento. Se Deus já transformou o nosso coração, o meu e o seu, cabe a nós, então, olharmos para a vida deste homem e vermos como ele andou com o Senhor, comprometido em pregar a palavra para vivermos a palavra. Não é o tempo todo estar se arrependendo, eu estou me arrependendo. Não. Arrependa-se e mude. Mude as suas atitudes, as suas obras, o jeito de você ser, o jeito de você viver. Mude verdadeiramente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua palavra diante do Senhor para pedir a misericórdia, Pai. Somos pecadores, somos falhos, ó Deus. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é tão grande sobre nós. Muito obrigado, Deus, por aqui estarmos, ó Deus. E por servirmos um Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor. Muito obrigado por este amor tão grande sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos poderosamente, ó Deus. Nós te pedimos para que cada dia mais nós possamos, ó Deus, demonstrar frutos dignos de arrependimento. Termos a coragem que teve João Batista, ó Pai, até mesmo de confrontar os pecados, para que houvesse, ó Deus, transformação e mudança na vida das pessoas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos a Ti nesse instante. Amém.